Oi, pessoal. Então, vamos falar aqui sobre o artigo dessa semana, sobre a dependência da ECA no desempenho de Endurance. Que é esse artigo aqui, que eu apresentei para vocês segunda-feira no Instagram, e quarta-feira fiz aquela aplicação prática. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o artigo de uma forma bastante rápida, simples, porque se trata de um short communication, então também não tem muitos dados, tá? A coisa que eu quero começar falando para vocês é o seguinte: é, por que que ele faz análise de um teste de 25 minutos, um teste aeróbico, para ver ali comportamento de frequência cardíaca em atletas que são de 400 metros, tá? Tem um artigo aqui bastante interessante mostrando a parte, o quanto influencia, enquanto a capacidade aeróbica influencia o desempenho nos 400 metros. E aí ele faz um apanhado de vários artigos, vários, e trazendo aqui alguns artigos que falam em 70%, que obviamente não condiz com a realidade, mas você vê que o mínimo que nós encontramos aqui na literatura é 30% de influência da capacidade aeróbica sobre o desempenho de 400 metros. E pode subir ali até 40%, 50%, dependendo do estudo, ok? Mais importante é a gente entender, porque é aí que a gente aplica a genética, como funciona o dia a dia de treinamento de um atleta de 400 metros. E aí eu queria mostrar para vocês aqui algo bastante interessante, um protocolo de treinamento que é feito nos Estados Unidos, tá? Então nós temos aqui dois tipos de protocolo. Basicamente, um pensando em aumento de velocidade e outro em aumento do trabalho de resistência associado, obviamente, ao trabalho de 400 metros. Então, você percebe aqui que é um trabalho extremamente intenso, com intervalos extremamente longos para a recuperação completa do atleta quando você fala em trabalho de velocidade. Quando você fala em um trabalho já de resistência, você tem novamente um trabalho intenso, agora com um intervalo um pouco mais curto. Por quê? Porque é assim que se trabalha características de resistência. E é justamente neste ponto que entra o nosso artigo. Tá? Por quê? O que que eles fizeram aqui? Eles pegaram esse atleta de 400 metros, colocaram para fazer uma corrida de 25 minutos com uma frequência cardíaca controlada entre 165 e 170 batimentos. Três atletas a cada momento para fazer a corrida, tá? Eles fizeram esse treinamento antes, no início do treino, logo depois do aquecimento, cada um fez o seu aquecimento habitual e depois eles colocaram para fazer isso. No dia anterior a essa sessão, esse teste, não teve treino, não teve. O teste foi feito à tarde e não teve treino pela manhã, ou seja, eles estavam completamente descansados, para não dizer que teve um efeito rebote do na última sessão de treino, eles estavam completamente descansados. Depois disso, eles separaram, então, baseado no genótipo, os três grupos. Pessoas que têm o genótipo II da ECA, DD da ECA e ID. Lembrando que aquela pessoa que tem um alelo D, ela tem uma produção teoricamente maior de enzima conversora de angiotensina. Aquele que tem os dois alelos D, ou seja, é homozigoto para a produção, tem uma produção e alta atividade dessa ECA, e aquela pessoa que tem o genótipo II, teoricamente tem uma menor produção, menor atividade dessa enzima, que estaria então atrelado a uma menor vasoconstrição. Ah, mas o número de atletas aqui ele é diferente, isso pode interferir no teste. Mais uma vez, eu já falei isso, se eu não me engano, no última apresentação. Geralmente você vai encontrar e deve encontrar essa diferença de quantidade de atletas, de pessoas em cada grupo, porque isso respeita a equação de Hardy-Weinberg, que é nada mais, nada menos do que o percentual de pessoas que têm esses genótipos dentro da população, tá? E aí, nós encontramos que 25 minutos de corrida, no máximo de distância que eles pudessem fazer, obviamente respeitando a frequência cardíaca, não podiam passar de 65, 165 para baixo ou 170 para mais. O grupo que tinha o genótipo II, fez praticamente 1 quilômetro a mais do que o grupo DD. E o grupo ID fez um pouquinho a mais do que o grupo DD, mas estatisticamente diferente, você tem aqui o grupo II, tanto de DD quanto de ID, ou seja, 1 quilômetro a mais. Isso mostra que realmente eles têm uma melhor capacidade aeróbica, porque eles conseguem manter a frequência cardíaca mais baixa enquanto estão fazendo um esforço mais intenso. Muito bem. E aí, depois eles avaliaram o comportamento da frequência cardíaca. De manhã, antes de começar o treino foi à tarde. Então, de manhã, como eles estavam, quando eles tinham acabado de acordar, frequência cardíaca de repouso. Logo, imediatamente antes de fazer o teste, e imediatamente depois, você vê que tem uma variação entre isso aqui, mas não é estatisticamente diferente. 3 minutos depois, você percebe novamente que tem uma variação, mas que não é estatisticamente diferente.
30 minutos depois, aqui sim você já tem uma diferença estatisticamente diferente. E no dia seguinte ainda tem uma diferença entre os dois grupos. Ah, mas 3 minutos depois não é estatisticamente diferente, então não tem diferença. Pessoal, nós estamos falando aqui de uma queda de 169 batimentos para 110. Nós estamos falando de 59 batimentos em 3 minutos. Contra 165 para 116. Vamos arredondar, 166 seria 50, tá? Então a gente já está falando de uma queda de vários batimentos por minuto aqui em 3 minutos. Um atleta que conseguiu uma frequência cardíaca mais alta, uma distância maior, ou seja, fez um esforço maior e se recupera mais rápido do que aquele que fez um esforço menor, tá? Só que tem muita aplicação prática. Então, por exemplo, se você pegar novamente o exemplo que a gente deu ali dos testes, que é esse aqui do treino que a gente vê, 2 minutos de intervalo. Em 2 minutos de intervalo, talvez uma pessoa que seja DD, no primeira repetição são 8. Na primeira repetição, talvez ela esteja bem para fazer. Na segunda, talvez ela esteja bem para fazer. A partir da terceira, quarta, talvez eles não estejam recuperados como estão o atleta II. Aí eu pergunto para vocês, no final dessa sessão aqui, 8 de 200, 6 de 300, depois tudo aquilo, 50, 100, 150, 200, quem que vai ter treinado com melhor qualidade? Aquele que tem uma melhor capacidade aeróbica e que consegue se recuperar rapidamente, ou aquele que não tem uma boa capacidade aeróbica, e aqui eu não estou falando de treinamento, estou falando de uma questão genética, está associado com a questão genética, e que provavelmente precisaria de um tempo maior de intervalo entre as sessões. Então, é aqui que a gente aplica a genética. A gente não utiliza a genética para falar se o cara vai ter, se o atleta vai ter sucesso, se o atleta ele é forte, se o atleta é resistente. A gente usa a informação genética para modular ou entender as melhores características, as melhores necessidades de cada atleta dentro daquilo que ele faz. Então, se ele é um atleta de 400, quando ele for treinar, por exemplo, um trabalho de resistência, como é que o corpo dele vai responder? Quando ele for treinar um trabalho de velocidade, como é que o corpo dele vai responder? Se ele é um atleta de longa duração, é a mesma coisa. É assim que a gente utiliza a genética. A genética não serve para mudar completamente, radicalmente o que a pessoa faz. Em alguns casos específicos, sim, mas é muito raro isso acontecer. Geralmente a gente vai ajudar a mapear um pouquinho alguns pontos do treinamento que precisam ser adequados para que a pessoa tenha melhores adaptações. É assim que a gente utiliza, isso é a educação física de precisão que a gente está tentando trazer à tona para vocês. Então, nos vemos segunda-feira para um novo vídeo, pessoal. Até mais.